Indique o nome correto da placa A17. Quando diz aqui nome correto, quem elaborou a questão, na verdade, quer saber qual o nome exato, o significado, do jeito que está lá no manual que você estudou. Ou então no curso online que você fez aí com a gente, lá pelo autoescolaonline.net. Então identifique o nome exato da placa A17. Não precisa se preocupar em decorar o código da placa, apenas visualize a placa. Ela sempre vai aparecer ali na questão na hora de você resolver, tudo bem? Indique o nome exato. O nome exato dessa placa aqui é via com irregularidades. Olha, para quem estudou placas, deve ter uma memória aí de que essa placa aqui significa alguma coisa aí com irregularidade. Então ele ficou meio em dúvida que não seria essa letra A. Pista com ondulações, olha, apesar de ter ondulações aqui no desenho, no símbolo, não é esse o significado e não tem macete não. Isso aí para quem estudou sabe que não é ondulações. Já vou eliminar aqui. Pista irregular, olha, da mesma forma que eu fiquei receoso aqui com a primeira alternativa A, porque tem aqui irregularidades, eu vou ficar também com essa, porque essa também tem aqui algo irregular, né? Via com irregularidades, pista irregular, pode ser essa também. Ou pista com areia, absolutamente aqui não tem nada a ver com areia, D está fora. Eu fiquei entre A e C. Para quem estudou mais ou menos, ele vai ficar entre A e C e vai ter que chutar numa, né? Agora, para quem estudou direitinho, sabe que o significado, o nome exato dessa placa é pista irregular. Letra C é a resposta. Indique o nome correto da placa A28. O nome correto aqui, certamente quem elaborou a questão quis saber o nome exato dessa placa. Não precisa se preocupar com o código da placa, tá? Isso aqui é só para fazer referência mesmo ao manual técnico lá. O nome exato dessa placa é pista com óleo. Alguém que não estudou pode até imaginar que seja, porque está vendo aqui o rastro dos pneus aqui, ó, em zigue-zague, dando a impressão de que escorregou. E pista com óleo, certamente é escorregadia. Então ele ficaria em dúvida, ele ia deixar essa A aqui em aberto. Pista sinuosa, para aquele que não estudou nada mesmo, nada, também pode ficar em dúvida, porque esse desenho aqui sinuoso pode dar essa impressão. Mas observe que aqui não tem nem tanto a ver com a pista, tem a ver mesmo com os rastros que o pneu deixa na pista. Então só quem não estudou nada mesmo que iria nessa, né? Então eu já vou até eliminar, porque você estudou um pouquinho, você já sabe que não é essa a resposta. Pista deslizante também dá essa impressão, né? Parece que o carro está deslizando. Assim como a gente imaginou lá que com o óleo ele vai deslizar, que está dizendo que é deslizante. Poderia ser essa. Ou pista escorregadia. Caramba, olha só. Se está com óleo, ela pode estar deslizante ou escorregadia. E agora ela está com óleo, ela é pista deslizante ou ela é pista escorregadia? Para quem estudou, sabe que a resposta é D. Pista escorregadia. Ela pode tornar-se escorregadia sob algumas circunstâncias. Eles costumam, ao invés de perguntar o significado, perguntar essa aplicação que eu acabei de dizer. Ela vai estar sempre escorregadia? Não, ela pode tornar-se escorregadia sob algumas circunstâncias. Anota aí. Indique o nome correto da placa R21. Nome correto quer dizer o nome exato, do jeitinho que está lá no seu manual. Precisa decorar o código da placa? Não precisa, esquece esse código aqui. Apenas veja a questão e visualize a placa. Essa placa aqui, circular, de regulamentação, com esse traço preto aqui no meio aqui, não representa, ela não simboliza muita coisa para a gente não, né? Ela significa barreira. Não dá para, no chute não dá. Se você não estudou, você não vai saber responder essa placa aqui. Porque o símbolo que tem dentro dela não representa nada, não nos traz à mente nada. A resposta certa é alfândega. Alfândega é um posto de fiscalização alfandegária. Então, alguns aí que estudaram mais ou menos, poderia ir nascer, pode estar aqui, fiscalização. E não deixa de ser, né? É um trecho de fiscalização, ponto de fiscalização. Só que quem elaborou aqui pediu o nome correto, o nome exato, que é alfândega. Aí vem a pergunta, quem que precisa de parar nessa fiscalização alfandegária? Está passando ali nas fronteiras de um país para o outro. Está vindo lá do Paraguai, com aquelas muambinhas que você costuma comprar lá, né? Você é obrigado a parar ali na alfândega? Vamos ver o que o manual técnico diz. Aqui está, alfândega é o significado da placa, tá ela aqui. Olha o código que eu falei que vocês não precisam se preocupar com ele. Isso é só para fazer referência aqui no manual técnico, tá? Significado: assinala ao condutor do veículo a presença de uma repartição alfandegária, onde a parada é obrigatória. Percebam, assinala ao condutor de veículo. Ela não assinala para quem está a pé, é só quem está conduzindo um veículo.
tem fiscalização alfandegária e a parada é obrigatória. Subentende que todos devem parar ali, todos que estiverem conduzindo um veículo automotor. Voltando lá na tela, então, resposta B já foi passada aí para vocês. Indique o nome correto da placa R26. Nome correto quer dizer nome exato, exatamente do jeito que está lá no manual que você estudou. Placa R26, não precisa se preocupar em decorar o código da placa, apenas visualize a placa, leia a pergunta e encontre a resposta. O nome exato dessa sinalização aqui é siga em frente. Tem uma setinha apontando assim, né? Vai. Será? Siga em frente. Sentido único. Siga reto. Ou seria mão única? A pessoa que não estudou nada, ela vai ficar totalmente em dúvida. Porque todas as alternativas fazem sentido se você olhar apenas a simbologia ali. Agora é o seguinte. Quando a gente vê uma placa de regulamentação com uma setinha indo e uma setinha vindo, essa aqui, ó, significa duplo sentido de circulação. Quer dizer que aquela via ali, aquele trecho de pista de via, tem trânsito para lá e para cá, duplo. Isso leva, quando a pessoa entende que isso aqui é duplo, ela consequentemente ela entende que isso aqui é único. Se isso aqui é sentido duplo, isso aqui vai ser sentido único. E ela acaba marcando a resposta B, mas não é. Portanto, tome cuidado. O significado dessa placa aqui é siga em frente, letra A. Ronaldo, tem alguma placa que significa sentido único? Se tem sentido duplo, tem que ter sentido único. Tem, mas não é dentro das de regulamentação, não. Tem lá nas de advertência. Quer ver? Aqui está. Nós temos aqui a placa A26A, essa aqui, que significa sentido único. E temos essa outra aqui, a A26B, que significa sentido duplo. Nada a ver com aquela de regulamentação que nós vimos lá na questão. Na direção defensiva, é o resultado de prática mais treinamento. Olha, a pessoa praticou, treinou, ela vai adquirir o quê? Conhecimento? Em parte sim, indiretamente sim, mas de forma objetiva, direta não. O conhecimento ela adquire estudando. A alternativa A está fora. Ela vai adquirir decisão da mesma forma, objetivamente, diretamente não. O que aprimora, melhora o sentido de decisão do motorista é a vivência dele no trânsito. Quanto mais vivência ele tem, mais experiência ele tem com o trânsito, maior a capacidade dele decidir em circunstâncias que venham a ocorrer no trânsito. Mas não é resultado de prática e treinamento, não. Então, letra B está fora. Ele desenvolve atenção com prática e treinamento? Indiretamente, subjetivamente, sim, do mesmo modo que acontece para A e B aqui, mas não diretamente. C, fora. Habilidade? Sim, essa é a resposta. Se ele pratica, se ele treina, se ele coloca a mão na massa, ele desenvolve habilidade. O que é habilidade? É domínio sobre a máquina, sobre o veículo. Portanto, a resposta é letra D. Anotem essa que ela cai direto em prova, tá? A contaminação do ar por partículas originadas pela atividade humana significa questãozinha de meio ambiente relacionada a trânsito aí, né? Que é a matériazinha que a gente pega bem lá no final do curso. Seria a poluição atmosférica. Quando fala poluição atmosférica, envolve assim, de forma bem abrangente, né? Não é muito específica, não. Se é de forma abrangente, ainda que subjetivamente, pode ser essa a resposta. Poluição sonora? Não, a poluição do ar não tem relação direta sobre poluição sonora. B está fora. Contaminação do ar por meio de transporte. Olha, a contaminação do ar por partículas originadas pela atividade humana significa meio de transporte? Não, não significa meio de transporte, não. E nem podemos considerar meio de transporte, ainda que imaginássemos, né, que caberia, porque uma bicicleta, por exemplo, é um meio de transporte, ela não polui. Então, a letra C está fora. Ocorrência de fenômenos naturais. Não é naturalmente que vai acontecer essa poluição, não. Aqui está dizendo atividade humana, não é ocorrência natural, não. Então, D também está fora. Analisando assim de forma lógica, óbvia a questão, a gente consegue chegar à resposta. Nesse caso aqui, alternativa A. Se você tem alguma dúvida, aproveite e deixe o comentário aqui embaixo do vídeo para a gente estar te ajudando. A placa de regulamentação R9 significa o quê? Olha, o código você não precisa se preocupar em decorar, apenas visualize a placa e responda qual é o significado dela. Proibir trânsito de veículos pesados?
Para quem estudou mais ou menos, ele pode ficar com a pulga atrás da orelha, né? Porque aqui tem um caminhãozinho desenhado, caminhão é um veículo pesado, então ele vai deixar essa aqui em aberto. Proibir trânsito de veículos de carga também vai ficar com a pulga atrás da orelha, porque esse caminhãozinho aqui é de carga. Aliás, todo caminhão é veículo de carga, né? Proibir trânsito de veículos de grande porte, olha ele com a pulga atrás da orelha de novo. Caminhão é veículo de grande porte. Proibir trânsito de caminhões, isso aqui parece um caminhão. Então, quer dizer, se ele estudou mais ou menos, nessa aqui ele vai dançar. Essa aqui não tem como ele chutar, não. Mas para você que estudou mesmo, de verdade, essa pulga não está atrás da sua orelha. A resposta aqui é letra D, proibido o trânsito de caminhões. Mas aí vem aquela pergunta, carreta também não pode andar aí? Essa placa, ela aplica-se também a carreta? Sim, porque quando você vai ver a definição de caminhões lá no Código de Trânsito Brasileiro, no anexo 1 do código, você vai ver, são veículos de carga com mais de 3.500 kg de peso bruto total. A carreta é um veículo de carga com mais de 3.500 kg de peso bruto total, portanto, ela não pode circular aqui. A placa A29 não se aplica à via onde haja, não precisa se preocupar em decorar o código da placa, tá? Apenas visualize a placa e responda a questão. Então, a placa, essa placa aqui, não se aplica, preste atenção que a questão está querendo saber onde é que ela não pode ser aplicada. A via onde haja, ou seja, aplicada naquela via onde tenha o seguinte, projeção de areia. Se tem projeção de areia, eu posso colocar essa placa lá, ela não se aplica à via onde haja projeção de areia. Ela se aplica, se tem areia lá, ela se aplica. A questão quer saber onde ela não se aplica. Projeção de terra, do mesmo modo. Essa placa pode ser utilizada também em via que tem projeção de terra. A questão está querendo saber qual que não é, não esqueça não. Projeção de asfalto, não. Projeção de cascalho, sim, pode ser aplicada também. Gente, quem estudou o significado dessa placa sabe que o significado dela é projeção de cascalho. Mas observe que quem elaborou a questão aqui agora, ele não perguntou o significado exato, ele quer saber onde que essa placa não se aplica. E ela se aplica tanto na A, quanto na B, quanto na D. Que é onde tem material granulado, areia, terra, cascalho. Se você for ler lá no manual técnico de sinalização, você vai ver isso. Essa placa, ela pode ser aplicada onde tem projeção de material granulado. Asfalto é material granulado? Não é. Como a questão perguntou, aonde que essa placa não é aplicada? É aqui, onde tiver projeção de asfalto. Porque asfalto é a lama asfáltica, quando ainda em preparação, ele é o bloco, pedaço de asfalto, não é material granulado. Então não se aplica. Nos demais casos, todas elas se aplicam, areia, terra ou cascalho. A placa de advertência A44 significa o quê? Não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Apenas visualize a placa e responda a questão. Então, essa placa de advertência aqui significa o quê? Vento e tempestade. Olha, parece ter uma palmeira aqui, né? Um coqueiro, e tem vento soprando aqui, né? Daqui para lá, muito forte. Ó, aqui, as folhas dela estão todas viradas para lá. Vento ou tempestade? Bom, aqui tem vento, eu sei que tem. Tempestade, não tem tanta certeza assim não. Pista litorânea? Pô, seria assim, forçar muito a interpretação para entender que a pista de litoral, né? Tá lá no litoral próximo da praia. Será que é por causa do coqueirinho aqui da palmeira? Não, aí até aquela pessoa que não estudou nada, ela não iria nessa não, eu acredito. Vento lateral? Bom, que tem um vento aqui, isso aí eu não tenho dúvida. E ele é lateral, ele está soprando aqui da esquerda para a direita. Pode ser essa a resposta. Cuidado, vento forte, que tem vento, eu também sei. Então, nesse momento, a pessoa que não estudou nada, ela só conseguiu eliminar a letra B. O que estudou mais ou menos vai eliminar aqui também a letra A com a desse tempestade aqui. Ele não viu em lugar nenhum esse negócio de tempestade quando ele estava estudando placa, então ele elimina. Mas aquele que estudou mais ou menos, ele vai ficar em dúvida entre a C e a D, porque ele vai lembrar que tem vento. E se tem vento, a placa, que é uma placa de advertência, pode estar dizendo, cuidado, vento forte. E de fato, se quem perguntou aqui tivesse arguído sobre a aplicação dessa placa, ela poderia ser aplicada tanto em C quanto em D. Mas aqui perguntou o significado, quer saber exatamente qual é o significado dela. E para quem estudou muito, sabe que a resposta é vento lateral. A placa de regulamentação R11 significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Apenas visualize a placa e responda a questão. A placa de regulamentação, também desnecessária essa informação, porque eu estou vendo aqui que é uma placa de regulamentação, significa o quê? Bom, estou vendo aqui um cavalinho com a carroça atrás, não me parece uma charrete, e é um local onde esse tipo de situação aqui é proibido, é um veículo de tração animal, né?
Tem aqui o veículo, o animal puxando, o veículo de tração animal. É proibido. Então, se é proibido veículo de tração animal, com essas informações, só com a visualização aqui do pictograma, da imagem, da figura da placa, eu já consigo chegar à resposta. Quer ver? Ó, proibido trânsito de veículo de tração animal. Bom, que é proibido eu já sei. Que é veículo de tração animal também eu já sei. Agora, se é proibido o trânsito, ou o estacionamento, ou a circulação, isso aí eu não sei. Então, eu vou deixar isso aqui aguardando. Proibido o trânsito de carroça. Poxa, mas se for uma charrete, né? Eu imaginei aqui que é uma carroça pelo desenho, né? Fiquei meio em dúvida. Proibido o trânsito de animais. Aí considerou só o animal e esqueceu do veículo lá atrás, né? Então eu penso que não pode considerar nem só a carroça e nem só o animal. Proibido o trânsito de animais de tração. Olha, animal de tração, eu já vi veículo de tração animal. Agora, animal de tração, não, tá fora. A D eu eliminei. A B e a C eu fiquei muito em dúvida. E a única dúvida que eu tive foi em relação a trânsito, ou circulação, ou estacionamento. Para falar a verdade, até aquela pessoa que estudou mais ou menos, ela iria na alternativa A, e é essa a resposta.